Estamos iniciando uma nova série. O tema geral é a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Primeiramente vamos abordar as epístolas de João. Mensagem número 1. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Leitura da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 1, e Romanos, capítulo 5, versículo 17. João, na sua primeira epístola, ele inicia falando sobre a palavra da vida. Versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele diz respeito ao verbo da vida, à palavra da vida, referindo-se ao Senhor Jesus. E o versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, a palavra da vida é uma pessoa, é Cristo, e Cristo é a própria vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestado ao homem aqui na terra. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, a palavra da vida, que é Cristo, que é a própria vida eterna, que estava com o Pai e veio até aos homens, e essa palavra foi anunciada pelo apóstolo João. E os ouvintes que receberam essa palavra pela fé foram introduzidos para a comunhão da vida, a comunhão do corpo de Cristo. Veja a importância da palavra, a importância da vida, que introduz uma comunhão do corpo de Cristo. Bom, então, eu tenho que dizer para vocês que Deus sempre desejou reinar através da sua vida. E Deus, Ele criou os céus e a terra para estabelecer o seu governo. No entanto, alguma coisa aconteceu, isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nosso Senhor Criador não iria criar os céus e a terra de uma maneira qualquer. E principalmente a terra, Ele criou não para ser um caos, mas para ser habitada. No entanto, alguma coisa aconteceu no universo para que o versículo 2 aparecesse assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, alguma coisa aconteceu entre versículo 1 e o versículo 2. Deus criou a terra, criou os céus e a terra, certamente uma coisa magnífica. Se você for olhar para Provérbios capítulo 8 e Jó capítulo 38, você vai ver que Deus criou a terra, os céus e a terra, de uma maneira
ordeira, em ordem, para ser habitada. No entanto, nós sabemos, não tenho tempo de falar muito sobre isso agora, né? Lúcifer, que foi criado como um anjo da luz, né? Nós tomamos emprestado, chamamos-o de Lúcifer, e ele, em Ezequiel capítulo 28, ele foi criado como selo da perfeição. Ele era cheio de sabedoria e de formosura, e ele foi criado como um dos primeiros anjos para liderar sobre, né, anjos. Ele foi um dos líderes dos anjos. No entanto, um dia o pecado entrou nele, porque ele não se contentou em ficar na posição que Deus o colocou, e ele quis subir, e subir de posição, queria ser igual a Deus. Isso está em Isaías capítulo 14. E aí Deus então o lançou por terra. Desde então ele se tornou o adversário de Deus, que nós conhecemos por Satanás. Satanás é o adversário de Deus, ele é o diabo. E ele se tornou o pai da mentira, está em João capítulo 8, versículo 44. Ele saiu, desconectou-se do único Deus verdadeiro, e ele se tornou o pai da mentira, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Isso está registrado em João capítulo 8, versículo 44. E ele então arruinou, ele danificou o universo que Deus criou, inclusive a terra. A terra que foi criada de uma maneira bela, com ordem, para ser habitada. Essa terra, antes de eu criar Adão, havia criaturas pré-adâmicas que seguiram a ele nessa rebelião. Então Deus teve de julgar a terra, e a terra ficou sem forma, a terra ficou vazia, a terra ficou um caos, inabitada, e havia trevas sobre toda a face do abismo. O que é o abismo? Abismo aqui refere-se ao mar profundo. Então, a terra foi coberta de águas, e sobre as águas havia trevas. Então, essa era a situação lamentável após a rebelião de Satanás no tocante à terra. Mas Deus não desistiu do seu propósito eterno. Ele quer estabelecer o seu governo nesse universo, né? Por isso, irmãos, ele resolveu restaurar a sua criação. O que está registrado em Gênesis capítulo 1 é a restauração da criação dele. Deus então quis virar uma página. Agora a página nova está aqui, primeiro dia, de versículo 3. Primeiro, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, por onde o Espírito de Deus paira, ali há vida. Porque o Espírito de Deus é Espírito da vida. Ele quer levar vida novamente a um planeta sem vida, a planeta cheia de trevas, né? Um planeta cheio de trevas e um planeta, né, na escuridão. Então, cheio de morte. E quando o Espírito de Deus pairava, ele começa então a restaurar a vida. Mas a primeira coisa que ele começa a restaurar é trazer luz. E para Deus criar a luz, irmãos, foi tão fácil, porque basta-lhe falar uma palavra: haja luz, e houve luz. Veja o poder que nosso Senhor tem, né? Portanto, irmãos,
é ridículo o homem achar, né, se capaz de fazer a obra de Deus. Não, Deus é extremamente capaz. Com uma só palavra ele trouxe a luz, e com a sua palavra ele formou o universo. E assim, irmãos, com os 6 dias da criação, não vou detalhar, com 6 dias da criação, no 6º dia, no final do 6º dia, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Gênesis 2:7 nos mostra que o homem foi criado de uma maneira diferente de todas as outras criaturas. Deus primeiramente formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, irmãos, saiu do próprio Deus eterno, que é o próprio Espírito de Deus, entrou no homem, o homem passou a ter o espírito humano dentro de si, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, nós temos o nosso espírito humano e alma não feitos do pó da terra. O que é feito do pó da terra? Só esse corpo. O que temos aqui no interior veio do Deus eterno, veio do sopro do Deus eterno. Por quê? Porque ele criou uma habitação para ele mesmo. Então, o nosso espírito, irmãos, é um lugar, é um vaso, um recipiente para receber o Deus eterno, que é vida, para dentro de si. Irmãos, essa é a diferença do homem. Por isso eu ontem na comunhão ainda disse com os irmãos do Rio, né, Satanás, que foi criado de uma maneira tão perfeita, tão cheio de sabedoria e de formosura, e no fim essa coisa tão capaz, né, tão perfeita, se rebelou contra o Senhor. Então, para Deus criar um homem que pudesse fazer a vontade de Deus, o homem teria que ser criado ainda mais capaz do que Lúcifer, certo? Mais capaz. Mas Deus não criou mais capaz. Deus criou o homem, segundo Hebreus capítulo 2, um pouco menor que os anjos. Mas deu uma coisa especial que os anjos não têm. Ele deu o espírito do homem, através do sopro divino, que formou um habitáculo para receber Deus dentro de si. Portanto, irmãos, o capaz não tem que ser o homem, o capaz tem que ser Deus. Então, graças a Deus, 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala, temos esse tesouro em vasos de barro. O nosso vaso é de barro, mas nós somos um recipiente, né, capaz de conter Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, portanto, irmãos, não confie no vaso, não confie na sua capacidade, confia no Deus que está dentro de você. Ele é o Deus poderoso. Então, assim, Deus criou o homem.